Ô pessoal, boa noite. Mais um vídeo. Eu vim falar sobre a palavra de Deus, né? O tema está em Lucas capítulo 16, né? Versos 14, né? Aí eu estou aqui com a Bíblia, né? Aí fala bem assim, vai ser um texto bem rápido, né? Bem expansivo, né? Para a gente entender um pouco a palavra de Deus em relação à vinda do reino de Deus, né? Aí diz assim a palavra de Deus: a lei e o reino de Deus, Lucas capítulo 16, versos 14, né? Diz assim, eu estou com a Bíblia aqui. Aí diz assim a palavra de Deus, a autoridade da lei, né? Os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas as coisas e zombaram deles. E disse-lhe: vós sois os que vos justificais, e vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é levado perante Deus e abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, anunciando o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então, uma das características do reino de Deus é essa, né? Aí fala aqui sobre os fariseus zombaram de Jesus, né? Jesus disse que conhece o coração de vocês, né? Então, assim, o reino de Deus, pessoal, o que eu entendo na minha visão teológica, pelo que eu citei aqui, é uma questão de renúncia, né? De comportamental, né? De a pessoa que serve a Deus tem que ter uma natureza do Espírito, né, de Deus. É uma coisa assim de nascer, né? Hoje eu ia até pregar na comunidade que eu sempre prego. Hoje eu não preguei, eu estava lendo um texto que ele fala sobre aquele rei eu esqueci o nome do sacerdote, né? O que ele cita, ele era um dos chefes dos judeus, né? E ele falou sobre Jesus que tinha que nascer de novo, né? Como você pode nascer de novo você sendo velho, né? E Jesus, ele expandiu aquele texto dizendo que nascer de novo vem do Espírito, né? Vem você da água do Espírito para você se tornar o reino de Deus, né? Vem da fonte da água, né? Água viva, né? Então Jesus ele convenceu aquele líder dos judeus, onde ele expressa uma das afirmações que o reino de Deus ele vem dentro de nós. O Espírito de Deus ele clama nós no deserto, faz com que a gente possa ter essa natureza divina, né? Essa natureza que faz com que a gente tenha uma nova aliança com Ele. Aí depois fala sobre aquilo que é levado entre os homens, a abominação diante de Deus, né? Então, assim, às vezes os homens eles falam, as atitudes, né? O que eu entendo aqui nessa parte, a abominação é você abominar coisas que desagradam a Deus, por exemplo, fumar, a questão da idolatria, né? Que ela é muito pesada no Brasil, no mundo, né? A carne, né? Você fazer coisas abomináveis, né? De comer, isso já é pecado, né? De você ser uma pessoa depravada, né? De a pessoa ser uma coisa que abomina,
que para o homem não é, né? Mas para Deus é, né? E a gente age de uma forma, como se fosse uma forma natural, né? A gente age que se aquilo não fosse verdade, né? Mas para Deus é, né? Para Deus é abominável, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai expressar, do que a gente vai dizer, né? Eu não vou dizer que eu tive alguns erros assim, mas a gente tem que vigiar, né? Porque a gente age pela nossa própria extinção, né? Pelo nosso próprio raciocínio. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Para que a gente não possa ser punido, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Eu sempre digo que uma coisa que é uma colocação minha mesmo própria, que eu falo que só Deus conhece o coração humano, né? Ninguém conhece ninguém, só quem pode conhecer o coração da gente é Deus, entendeu? Tem coisas assim, então por isso que às vezes as pessoas reagem pelas ações que elas são, né? Reagem pelo que as pessoas agem pelas suas atitudes, né? Pelos seus procedimentos, né? Então a gente não pode deixar de... Então nós temos que ter cuidado nessa parte, né? Então o reino de Deus está dentro de nós, né? E outra colocação do texto é: a lei e o profeta durarão até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus, né? A lei e os profetas durarão até João, dos tempos do reino, do evangelho do reino de Deus. O apóstolo João foi um dos apóstolos mais versátil, né? De todos os seus discípulos que Jesus, quando esteve aqui na terra. Tanto é que o apóstolo João, ele revelou o Apocalipse, né? Foi o único apóstolo que teve uma morte natural, né? Então, desculpa, eu tomei um café aqui, eu estou aqui no hotel, eu gravo sempre os meus vídeos aqui. Então assim, desculpa, deu um carro do ar-condicionado, perdão. Então assim, a gente... o apóstolo João, na Bíblia, nos estudos, nos ensinos, ele foi o único que não teve uma morte natural. Ele teve a morte natural. E ele que revelou a escatologia, os finais dos tempos. Então está dizendo que a lei dos profetas veio até João, né? Para se cumprir aquilo que Deus determinou. Esse é o meu ponto, né? E a outra vem sendo anunciado a todos que se esforçam para entrar nele. Então, assim, essa parte aqui do texto, né, fala que a gente tem que se esforçar, né? Porque o reino de Deus é por força, né? É por força para a gente poder entrar por sacrifício, né? Então por isso que muitas pessoas desistem na caminhada, né? Tem que se sacrificar, tem que perseverar, né? A gente não pode deixar isso, né? Nós temos que perseverar, jejuar, né? O pastor lá da Batista, sempre eu vou lá com eles, ele colocou, eu acho que está com foi semana passada, está com 2 semanas, colocou que a gente jejuasse, tomasse um café da manhã, durante o café da manhã a gente jejuasse, mas pessoas que tomam remédio, tem algum problema de saúde, né, não poderiam participar. E só um cafezinho você colocasse um jejum, para a gente questão do milagre, né? Se você está com algum problema, uma situação, isso seria muito bom, né? Eu tenho vários, claro, projetos, objetivos que eu quero alcançar, né? Anos que eu tento e ainda não consegui, mas Deus vai me dar essa vitória. Eu creio para vocês, um dia eu vou contar aqui para vocês o meu testemunho, né? E eu creio que Deus já tem abençoado outras áreas, e eu estou ainda perseverando, né, outras áreas para me alcançar. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês isso. E o outro, eu finalizando essa,
falando sobre a mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, né? Passar o céu e a terra é mais fácil, né? De que cair um tio da lei, né? Então está dizendo que o tio, está dizendo, é tio da lei, né? Que segue da lei, né? A lei é uma coisa assim de você... O que é a lei? O que a lei é os mandamentos, né? Acreditar assim, crer assim, a lei creio que eu estou certo, né? A lei é você cumprir a lei de Deus, né? A lei da não furtar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não... Então, leis são os que são fatos, né? São coisas que têm que ser cumpridas, né? Você cumprir a lei, né? Por exemplo, cumprir a Constituição brasileira, como hoje nós estamos... Está sendo rasgada a nossa Constituição brasileira, né? No próprio judiciário, né? Um exemplo, você sabe que eu falo de política no canal, e essa parte estou falando da religião, estou colocando esse exemplo, né? Então, isso são formas de leis, entendeu? Mas essa é a lei dos homens, mas ela faz parte da cidadania, da nacionalidade, né? Ou seja, mas aqui está falando da lei de Cristo, né? Da lei de você não... Porque você obedecendo a lei, você está não pecando, obedecendo a Cristo, a palavra de Deus, tá? Buscando a palavra de Deus, né? Obedecendo o reino de Deus, né? Para que a gente tenha dias melhores, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e as bênçãos de Deus venham. Porque, claro que existe perseguição, as pessoas odeiam, as pessoas compartilham experiência vizinho, com pessoal de igreja. Se eu falar assim, coisas assim absurdas, a gente sabe que quando a pessoa se destaca, tem uma presença, a gente tem alguma coisa que a pessoa vê que tu tem sucesso naquilo, a pessoa vai te tirar, puxar o teu tapete. Isso existe, né? Então isso, não quero prolongar muito longo o texto, mas é isso que é o reino de Deus, você pagar o preço, né? Você fazer a diferença na sociedade, né? E isso as pessoas do mal não querem isso, né? Não que seja que as pessoas sejam do mal, né? É uma coisa que é da carne, né? Que as pessoas, a gente reage pela carne. Por isso que tem um texto na palavra de Deus que fala que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Isso é uma coisa até para mim, para nós fazer isso, querer amar, querer desejar a pessoa como desejar para ti mesmo, né? Mas é possível, né? Tá bom, pessoal? Basta a gente colocar esse foco, né? Colocar esse ano de 2025, nós estamos ainda nessa peleja, e a gente conseguir esse objetivo para a gente viver dias melhores aqui, muitas bênçãos que Deus pode nos dar, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, né? Minhas sobrinhas, minhas irmãs, eu tenho um irmão, tenho 4 irmãs mulheres. Então, assim, é isso que eu tenho a dizer para vocês, que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre nós. E eu vou falar no outro texto sobre o reino de Deus, mas a segunda parte, né? Tá bom? Eu espero que eu tenha sido bem autêntico, né? Bem verdadeiro, né? Com as palavras, e que é isso que eu teria para dizer para vocês nessa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor venha abençoar. Fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, abençoar cada um no canal, e que eu possa alcançar muitas visualizações, e que todos aqueles que estão assistindo, tu abençoe para essa noite, qualquer situação que esteja passando, que Deus possa abençoar, guardar, resplandecer o teu rosto sobre eles, nos dê a paz. Amém.